Oi, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos fazer a correção da segunda avaliação de Teorias Psicológicas 1, Terapia Cognitivo-Comportamental. E aí, ao fazer a correção dessa avaliação, nós vamos também passar por praticamente todos os tópicos que a gente viu na disciplina, né? Então, funciona como uma revisão também desses conteúdos, tá certo? Vou começar. A avaliação ela esteve bastante objetiva, então foram perguntas assim mais diretas, né? Desde lá dos pensamentos automáticos até as crenças nucleares, tá bom? Então a pergunta 1, que valia 1 ponto, né? É a pergunta: o que são pensamentos automáticos? Bom, aqui na resposta vocês poderiam dizer que são avaliações, pensamentos que aparecem de uma forma muito rápida, como um flash na nossa mente, que podem ser frases ou imagens, tá bom? Então eles vão acontecer diante dos eventos, que a gente vivencia, tanto eventos externos quanto também eventos internos. Essa avaliação rápida que a gente faz desses eventos. Na maior parte das vezes, nós não nos damos conta, desses pensamentos. Eles ocorrem de uma forma tão rápida que a gente não tem consciência deles, a gente quase nunca repara nesses pensamentos automáticos. O que a gente consegue identificar, muitas vezes, é a mudança emocional que acontece depois, desses pensamentos automáticos. Bom, considerando isso, vamos à segunda pergunta. Como o terapeuta pode ajudar um paciente a identificar esses pensamentos automáticos? Bom, a gente acabou de falar que os pensamentos automáticos quase nunca, são perceptíveis, assim, a gente quase nunca se dá conta que eles aconteceram. Então, como eu, terapeuta, posso ajudar o paciente a identificar esses pensamentos automáticos que estão acontecendo o tempo todo, Bom, primeiro é importante que eu faça psicoeducação junto com o paciente, Então, que ele conheça, entenda o que são os pensamentos automáticos. E depois, a principal forma de identificar, ou seja, de conhecer, de verificar, de ter acesso aos pensamentos automáticos, é através da pergunta: o que passou pela sua cabeça, o que passou pela sua mente naquele momento? Quando a gente faz essa pergunta, sempre que o paciente relata uma situação difícil, uma situação que foi mobilizadora, e sempre que a gente identifica durante o atendimento que houve uma mudança de humor ali no paciente. Então a gente pergunta: o que está passando pela sua cabeça? Ou o que passou pela sua cabeça? Essa é a principal forma. Essa resposta já seria a resposta correta da pergunta. Existem algumas outras estratégias para quando está um pouco mais difícil de identificar o pensamento, como recriar, na imaginação, a situação que provocou aquele pensamento automático, ou intensificar as reações emocionais, daquela situação, para depois então conseguir acessar os pensamentos automáticos. Enfim, durante a aula eu comentei uma série de estratégias, mas a principal é então estar atento e sempre perguntar ao paciente o que passava pela cabeça dele diante de um determinado evento. Bom, a próxima pergunta, então seguindo essa mesma linha de raciocínio, Então a gente falou sobre o que são os pensamentos automáticos, a gente falou sobre como identificar ou conhecer os pensamentos automáticos, e a terceira pergunta é: como terapeuta e paciente podem identificar quais são os pensamentos automáticos mais importantes, aqueles que devem ser trabalhados em terapia, os pensamentos automáticos fundamentais. Bom, gente, nós temos centenas ou milhares de pensamentos automáticos ao longo do dia.
E por mais que quando a gente vá para a terapia, a gente já tente eleger alguns, né, desses pensamentos ou algumas situações impactantes, antes de eu trabalhar esses pensamentos automáticos, eu preciso definir se aquele pensamento automático é importante ou não. Como eu faço isso? Tentando verificar os impactos desses pensamentos automáticos na vida da pessoa. Então, perguntas como: quanto a pessoa acredita naquele pensamento? Quanto ela acreditou no momento e quanto ela acredita, né, ali na terapia, naquele dia? Quão intensa foi a emoção que se seguiu àquele determinado pensamento? Então, de 0 a 10, quão triste você se sentiu depois de ter tido esse pensamento automático? Então, para eu definir se aquele pensamento automático é digno, né? Ele deve ser trabalhado em terapia, ele é importante, eu preciso ver quanto a pessoa, após ter identificado esse pensamento, ainda acredita nele, né? E também quais são os impactos que aquele pensamento automático tem na vida da pessoa. Beleza. Então, vamos supor que eu já expliquei ao paciente o que são os pensamentos automáticos, já identifiquei, né? Consegui, junto com o paciente, identificar esses pensamentos automáticos. A gente já definiu, né, de tantos pensamentos automáticos que a pessoa tem, quais são aqueles que são fundamentais ou muito importantes. E aí, eu pergunto para vocês na questão 4. Quais as principais perguntas que o terapeuta pode fazer para guiar o paciente na investigação da validade de seus pensamentos automáticos? Olha, vocês precisam entender essas etapas, isso precisa ficar claro. Primeiro, identificar os pensamentos, é ter acesso a eles, conhecê-los. Identificar quais são importantes. De todos os pensamentos automáticos que a gente tem durante o dia, quais que eu vou trabalhar na terapia? Aqueles que eu acredito muito fortemente e que me causam sofrimento, certo? E agora, como eu faço para questionar, ou seja, para investigar se aquele pensamento automático que está me trazendo sofrimento, se ele é válido ou se ele não é válido, né? Se ele é uma distorção que eu estou fazendo. Como eu faço isso? Bom, através das perguntas do questionamento socrático. Quais são essas perguntas, né, do questionamento socrático? Primeiro, a gente perguntar quais as evidências a favor, né, e contra aquele pensamento. Então, sempre tem que ter essas duas perguntas. É um processo investigativo. A gente não sabe, né? Então, a gente tem que perguntar as evidências a favor e as evidências contra. A gente também deve perguntar se o paciente consegue, né, considerar alguma explicação alternativa para aquilo que aconteceu, né? Existe um outro jeito de explicar isso que não seja esse pensamento automático? Perguntas que vão, né, flexibilizar a catastrofização. Então, eu pergunto o que de pior, né, poderia acontecer? E o que de melhor poderia acontecer? Qual seria, né, a possibilidade mais realista? Bom, também importante perguntar nesse processo de avaliação, né, da validade de um pensamento automático, qual o efeito de eu acreditar nesse pensamento automático? Para ver se esse pensamento automático também ele é útil, porque às vezes ele pode estar adequado à realidade, mas ser muito pouco útil, né? Me causar muito mal, né? Promover também o distanciamento. Então, o que você diria a um amigo, né, a um familiar, se essa pessoa estivesse passando por essa situação? E por último, né, como parte então do questionamento desse pensamento automático, pensar o que eu devo fazer, porque inclusive pode ser que esse pensamento automático seja válido e seja útil, a gente não sabe, é para isso que o processo de investigação existe. E aí a gente precisa traçar um plano, né, de como agir
diante desse pensamento. Bom, então tá. Após isso, nós temos a questão 5, né? Que é como o paciente pode responder aos pensamentos automáticos que lhe ocorrem fora da sessão, ou seja, no seu cotidiano. Gente, para pensamentos automáticos novos, ou seja, que não foram trabalhados na sessão, aconselha-se, né, que o paciente faça esse mesmo processo de questionamento socrático. Então, você pode dar um formulário escrito para o paciente com essas perguntas, para que ele, né, na TCC a gente tem isso muito forte, né, de que o paciente seja o seu próprio terapeuta, para que o próprio paciente, então, responda, né, faça essa avaliação da validade do pensamento automático através com as questões do questionamento socrático. Se é um pensamento automático que já foi, né, que já passou por esse processo de avaliação durante a sessão, então, uma forma de responder a esse pensamento automático quando ele ocorre no cotidiano é através dos cartões de enfrentamento, tá bom? São resumos, né, desse processo de questionamento que aconteceu durante a sessão, que o paciente vai ler, né, vai ter acesso, enfim, vai consultar sempre que lhe ocorrer pensamentos automáticos similares, tá bom? Aí na questão 6 eu pergunto o que são as crenças intermediárias. Então, são regras, atitudes e pressuposições, né, que as pessoas têm, são são ideias mais profundas, né, do que os pensamentos automáticos, e são essas regras, pressuposições, atitudes que guiam, né, o posicionamento aí das pessoas, ou são regras de como viver a vida, né, de como entender as situações que ocorrem. Então, as crenças intermediárias, assim como as crenças nucleares, elas vão, inclusive, serem a fonte, né, dos pensamentos automáticos. Bom, então como a gente pode identificar as crenças intermediárias? A gente pode identificá-las quando elas aparecem, né, como uma regrinha ali ou como uma pressuposição em forma de pensamento automático mesmo. A gente pode identificar quando a gente fala o comecinho da crença. Então a gente fala assim, então quer dizer que as pessoas que não se esforçam o bastante, então quer dizer que se você deixar de fazer as coisas, então eu começo, né, a pressuposição, e aí o paciente pode completar aquela pressuposição. Eu posso perguntar diretamente para o paciente sobre essas crenças, e eu posso utilizar talvez a técnica mais assim, né, conhecida para identificar as crenças, que é a técnica da flecha descendente. Então eu posso ir investigando um pensamento automático, né, até que eu chegue naquela crença, tá bom? Bom, e a última pergunta, então, o que são as crenças nucleares? As crenças nucleares são as ideias mais profundas que nós temos, que estão sendo estruturadas desde a infância, né? Que são ideias que eu tenho sobre quem eu sou, quem são os outros, né? O mundo, o futuro. Essas crenças podem ser crenças de desamparo, de desvalor ou de desamor. São ideias bastante gerais e simplistas, muito rígidas, que geralmente, né, a gente não tem acesso, a gente não tem consciência, porque a gente simplesmente encara essas crenças como verdades, tá bom? Elas são o que são, certo? Gente, de uma maneira então muito resumida, tentei aí passar por todas as questões. Hoje é nosso último encontro antes das férias de vocês, depois a gente volta com a disciplina. Então, por favor,
né, no horário da aula aí, coloquem dúvidas que vocês tiverem, né, se alguma coisa na avaliação não ficou clara, tá bom? Tô muito aberta aí para comentários que vocês tenham sobre a disciplina. É isso então, gente. Um abraço.